Olá, seja bem-vindo ao nosso Tempo com Deus. Esse momento no meio da nossa semana onde nós podemos refletir na Palavra de Deus e interceder uns pelos outros. Vamos nesse momento refletir lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 18 até 20. 1 Pedro, capítulo 2, os versos 18 ao verso 20, diz assim: Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristeza sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimentos, se cometeis pecados, sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Amém? Talvez você deva se perguntar, quando você olha para esse texto, o que esse texto que está falando sobre servos tem a ver comigo? Né? Nós sabemos que esse texto fala diretamente a um contexto estritamente bíblico, né? Onde existiam servos nas casas. Não é algo que nós temos nós vemos tão comumente hoje em dia, né? Mas naquele tempo, na realidade, até fazia parte da estrutura familiar. Na família você tinha o marido, a mulher, os filhos e os servos também. Eles eram normalmente ali, estavam sempre na casa praticamente por toda a sua vida, né? Faziam parte ali, né? Trabalhavam ali servindo aquela família, né? Então a gente pode se perguntar o que isso tem a ver, mas é muito interessante a forma como Pedro encaixa a sua orientação aos servos. Pedro, nesse momento na sua carta, ele dá orientações a várias classes de pessoas dentro da estrutura familiar da época. Só que ele começa falando justamente aos servos, né? E aí ele vai então depois falar para as mulheres e depois ele vai falar para os homens, os maridos, né? Só que é interessante que quando ele começa a falar para as mulheres, ele diz do mesmo modo, fazendo essa ligação com o que ele falou aos servos. E quando ele vai falar para os homens, ele também diz do mesmo modo, né? É interessante essa conexão que ele faz com aquilo que ele orienta para os servos, né? Ele faz uma conexão com aquilo que ele acabou de falar aos servos, ele conecta às mulheres, lá no capítulo 3, e depois também aos maridos, no capítulo 3, verso 7. Isso vai gradativamente sendo aumentado, né, por essa expressão do mesmo modo. Então, quando nós olhamos primeiro para o que ele fala para os maridos e depois para o que ele fala para as mulheres, nós vemos que isso deve estar relacionado a algo, né? Ao que? A sujeição que ele acabou de falar para os servos. Como ele mesmo começa, né? Sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores. A orientação de Pedro aqui é para que a família viva em sujeição mútua, para que a família entenda que ela precisa estar sujeita a ela mesma, de que cada um precisa se colocar no lugar um do outro, né? Então, olhando para esse texto, olhando para o que Pedro ensina para os servos, eu gostaria que nós tirássemos algumas lições para a família, algumas lições para o bom funcionamento de uma família, né? Em primeiro lugar, o bom funcionamento de uma família, ele depende de consideração. É preciso ter consideração uns pelos outros, né? Pedro fala logo no início: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, né? A ideia do sujeitai-vos é ser subordinados. E quando nós trazemos isso para a família, podemos tranquilamente entender isso como um respeito, né? Ter respeito um pelo outro. Por isso, a chave desse respeito, dessa sujeição familiar, ela está na nossa consideração. Como nós consideramos um ao outro. Termos um ao outro em grande consideração, né? Isso é muito importante para o bom funcionamento da família. Quando os membros de uma família, eles têm respeito e consideração uns pelos outros, eles têm mais empatia. Eles têm facilidade em se colocar no lugar do outro. Eles têm facilidade em pensar como que o outro vai se sentir se eu disser tal coisa, se eu fizer tal coisa, né? Isso é ter consideração. Isso coopera
para o bom funcionamento de uma família, né? Mas não somente isso, o bom funcionamento da família também depende de compromisso. Não simplesmente um compromisso um com o outro, mas um compromisso com Deus. O que Pedro fala no verso 19? Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus, né? Interessante que Pedro aqui, falando para servos, ele utiliza uma ideia de pior cenário. Ele diz que os servos precisavam ser sujeitos aos seus senhores, sendo eles bons ou maus, é isso que ele fala no verso 18. E aqui ele trabalha a hipótese do pior cenário, ou seja, se você tiver um servo mau, né, você vai ter que sofrer injustamente, você vai ter que suportar tristezas. Por causa do quê? Da sua consciência com Deus. Por causa de um compromisso com Deus, que o servo precisa mesmo assim suportar e ser sujeito ao seu Senhor. Da mesma forma com a família, nós podemos entender que a família, ela precisa ter consideração dentro dela mesma, independente se às vezes nós nos encontramos com a razão. Mesmo assim, mesmo que a gente olhe e fale assim, mas eu estou certo, e aquela pessoa da minha família está me tratando como errado. Mesmo assim, eu preciso ter consideração por essa pessoa. Eu não posso simplesmente destratá-la, desrespeitá-la. Principalmente numa estrutura familiar. Às vezes um filho vê que o seu pai está errado em algum julgamento que fez, vê que o seu pai está errado em alguma palavra, às vezes, que falou. Mas por causa de um compromisso que esse filho tem com Deus, ele não pode desrespeitar o seu pai. Ele não pode maltratá-lo. Ele não pode faltar com a consideração. Não. Por causa de um compromisso com Deus. Irmãos, quando existe dentro da família um compromisso com Deus, com todos os seus membros, todas as partes dessa família têm um compromisso com Deus, quando isso acontece de fato, a família experimenta bom funcionamento. Todas as engrenagens, elas funcionam bem, porque todos falam a mesma linguagem. Todos suportam uns aos outros, não no sentido de tolerância, mas no sentido de apoio. Todos eles se suportam, se apoiam mutuamente por causa de um compromisso com Deus. Não esperando nada em troca, não porque simplesmente querem retirar algum favor disso, mas por causa de um compromisso com o próprio Deus. Porque isso é certo diante do Senhor. Isso significa por causa da consciência para com Deus. Essa é uma outra lição, uma segunda lição muito importante para o bom funcionamento de uma família. Em último lugar, é preciso de cuidado, né? Não o cuidado um com o outro, mas sim o cuidado de fazer a sua parte. Dentro da família, nós precisamos ter o cuidado de fazer a nossa parte. O que Pedro ensina no verso 20 é o seguinte: pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecados, sois profetizados por isso. Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Aqui novamente é a hipótese do pior cenário que Pedro utiliza. De um servo que tem um senhor mau e ele apanha, é castigado mesmo sendo inocente. Quando ele suporta e ainda assim se mantém obediente por causa do seu compromisso com Deus, aí sim ele está fazendo sua parte. Aí sim ele está sendo um exemplo. Agora, o que Pedro fala, mas se ele é esbofeteado porque fez alguma coisa errada, que valor há nisso, né? Que coisa boa existe nisso? Que mérito há? Agora, se ele suporta sofrimento firmemente, mesmo quando faz o bem, isso é digno de louvor diante de Deus, porque isso é fazer a sua parte. Dentro da família nós precisamos ter esse cuidado, de cada um de nós fazer a nossa parte. As famílias, elas têm estruturas, né? Isso vai de uma família para outra, mas existem algumas estruturas familiares que são muito comuns no nosso cultura e no nosso contexto. Existem pessoas que têm determinadas funções até práticas, né? Supomos que, falando de uma casa, por exemplo,
Existe uma família que mora naquela casa e aquela casa tem demandas. Existe o lixo que precisa ser tirado, existe um banheiro que precisa ser lavado, existe a comida que precisa ser feita, comida que precisa ser comprada. Existem manutenções a serem realizadas, né? Cômodos a serem limpos. E existem muitas demandas, então, e essa família precisa cuidar dessas demandas. E ela então distribui para cada membro uma certa demanda. Esse aqui vai fazer isso, esse vai tirar o lixo, esse vai limpar o banheiro, esse vai fazer tal coisa. Se cada um fizer a sua parte, se cada um tiver o cuidado de fazer a sua parte, a casa se mantém bonita. E a casa se mantém no bom funcionamento. Agora, se as pessoas não tiverem o cuidado de fazer a sua parte, a casa pode estar com o piso limpo, mas se o lixo não está tirado, está transbordando, né? E fica um mau cheiro na casa. Na família acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos funções. De um filho se espera que ele obedeça a seu pai e respeite seus pais. Dos pais se esperam que eles orientem seus filhos e sejam presentes na vida dos seus filhos. O marido se espera que ele ame sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa espera que ela respeite o seu marido como a igreja está submissa a Cristo. Né? Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da relação. É o cabeça disso. E ambos caminham juntos naquilo que Deus tem. Entende como existem funções estabelecidas pela Escritura? Importante sempre dizer que funções não são iguais a valores, tá? Não é porque um tem uma função e outro tem outra que esse um vale mais do que o outro. Mas são funções. E perante Deus, todos nós somos iguais. Todos nós temos o mesmo valor. Mas se nós não cumprimos com as nossas funções corretamente, a família não funciona bem. Por isso que nós precisamos ter o cuidado de fazer a nossa parte. E nós não podemos esquecer disso. Então, irmãos, que possamos olhar para aquilo que Pedro ensina para os servos. E então possamos dessa forma aprender lições para o bom funcionamento da nossa família. Nós precisamos do quê? Se nós queremos que nossas famílias funcionem bem, nós precisamos ter consideração uns pelos outros, respeito, temor, reverência. Nós precisamos ter compromisso com Deus, individualmente e como família. Nós precisamos ter o cuidado de fazer a nossa parte. Somente assim nossas famílias vão ter funcionamento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Te agradeço, a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor continue nos concedendo sabedoria para sempre lidarmos corretamente, ó Pai, com os conflitos dentro de casa, que possamos lidar corretamente, ó Pai, com as desavenças que acabamos por ter, com às vezes os estresses do dia a dia, Deus, que o Senhor nos ajude a lidar com tudo isso, a administrar o nosso lar corretamente e principalmente nos ajude a cuidarmos da nossa família, da estrutura da nossa família. Nos ajude a termos um bom funcionamento dentro do nosso lar. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Aproveite esses últimos minutos do nosso vídeo para deixar aqui no chat ao lado o seu pedido, o seu agradecimento, para que possamos orar nos minutos que vamos ter ainda aqui nesse vídeo. Também, se você ainda não deixou seu boa noite, aproveite aqui para deixar seu boa noite aqui no nosso chat, tá bom? Esse próximo domingo agora, dia 1º de novembro, eu não estarei na igreja, estou em 2 semanas de férias, na realidade. Esses vídeos estão sendo gravados antes disso, né? Mas participe, quem estará conosco esse 1º domingo agora, de novembro, será o pastor Lazzarini. Estaremos trazendo a palavra aos irmãos aí no culto. Então, que Deus te abençoe e participe desse culto agora do próximo domingo. Que Deus te abençoe e tenhamos todos uma ótima semana.